Meus lindinhos e minhas lindinhas, meus amores e minhas amoras, é uma alegria enorme estarmos juntos mais uma vez. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma revisão rápida sobre os conteúdos mais cobrados do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que vai ocorrer agora em janeiro para fevereiro. Aí estamos com o Enem, então nós vamos fazer uma revisão rápida. Nós vamos pegar alguns temas que são recorrentes na cobrança do Enem, desde 2006 para cá, que esses temas são recorrentes. E outra coisa importante, qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Nós vamos partir de hoje, na história do Brasil hoje. Se nós pegarmos as manchetes dos jornais do Brasil hoje, nós vamos perceber que alguns temas estão vivos nesses manchetes e o tempo inteiro muito fortes, como racismo estrutural, como vacina, questão de vacina, como desigualdades sociais, desigualdades raciais. E aí, quando a gente pega esses temas todos, que são base de cobrança do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos que recorrer ao nosso passado histórico, exatamente para que nós possamos entender como é que esses temas estão vivos até hoje, passado aí mais de 500 anos do início da nossa descoberta, entre aspas, e do início da colonização efetiva, que ocorre a partir de 1530. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos recordar exatamente essa formação cultural, a formação étnica, a formação social e religiosa do Brasil ao longo desses 500 anos de nossa história aí. E para isso daí, nós vamos falar lá da Europa no final do século XV, início do século XVI. E o que nós vamos ter nessa Europa no final do século XV e do início do século XVI? Um grande movimento liderado por Portugal, chamado de expansão marítima e comercial europeia, também conhecido pelo nome de expansão ultramarina. Essa expansão marítima e comercial europeia, ou apenas expansão marítima, ou grandes navegações, como também é chamado, vai levar alguns países europeus, primeiro Portugal, seguido pela Espanha, Inglaterra, França e Holanda, a procurarem novos mercados consumidores, novos mercados fornecedores e novas rotas comerciais, inclusive caminhos que levassem às Índias à procura das famosas especiarias, ou os temperos que davam sabor e ajudavam a conservar os alimentos europeus. É nesse processo todinho de expansão marítima que a Espanha chega à América Espanhola, o que vai ser chamado mais tarde de América Espanhola, ou Índias Ocidentais, e que em 1530, oficialmente, Portugal vai chegar ao Brasil, vai chegar aqui ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Porém, num período de aproximadamente 30 anos, de 1500 a 1530, o que Portugal realizou nesse território que futuramente vai ser chamado de Brasil? O que Portugal vai realizar, na realidade, é o escambo do pau-brasil, ou a exploração do pau-brasil, que é a primeira riqueza extraída nesse nosso território. Porém, a extração do pau-brasil ela era realizada com uma forma de escambo, de troca com os nativos da terra, que eram os índios. Então, o que ocorre? De 1500 a 1530, tem a presença portuguesa, a presença da Igreja Católica nesse território, mas não tem, de fato, a ocupação e a exploração sistemática desse território, dessa área. Essa exploração sistemática vai ser decidida em 1530. É quando Dom João, o rei de Portugal, chamado de rei colonizador, resolve efetivamente colonizar esse território. E quando nós pegamos a definição de colonização, nós temos como ponto de partida, colonizar significa ocupar fisicamente um território e, além de ocupá-lo fisicamente, também promover a extração de riquezas dessa área ocupada. Então, a partir de 1530, o governo português se decide pela colonização desse território, futuramente chamado de Brasil. Quando ele vai fazer esse processo todinho de exploração, de colonização do Brasil, algumas marcas vão ficar muito claras. O que vai ficar muito claro aí? Primeiro ponto, o Brasil
vai fazer parte de um sistema econômico que vai ficar conhecido com o nome de mercantilismo. Então, é o momento do mercantilismo, a atividade mercantil com base no comércio. É o que alguns chamam de capitalismo comercial, ou ainda a fase inicial do sistema capitalista, também denominada por algumas correntes de pré-capitalismo. Então o Brasil vai ficar inserido dentro dessa estrutura da política econômica mercantilista, que é uma marca dos estados absolutistas de maneira geral. E o que vai determinar dentro desse mercantilismo? É que o Brasil vai ser uma colônia de exploração. Se o Brasil vai ser uma colônia de exploração, o primeiro ponto já se define. O Brasil nasce com a finalidade de ser explorado, de complementar a economia metropolitana, ou seja, produzir aquilo que interessa a Portugal, que é a sua metrópole. E dentro dessa colônia de exploração vão ser definidos 3 pilares sobre os quais se assentam o processo de exploração: latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. Ou seja, latifúndio, monocultura e escravidão. Ou monocultura, escravidão e latifúndio. E essas 3 são as bases sobre as quais vão se assentar todo o processo de exploração realizada por Portugal sobre o Brasil. E o produto escolhido para ser produzido nesse território é a cana-de-açúcar. Nasce então a chamada agromanufatura do açúcar. Nasce a agromanufatura do açúcar. Açúcar que vai ser resultado de grandes plantações de cana. Daí vem a ideia da monocultura em grandes extensões territoriais, o latifúndio, com a mão de obra escrava. Originariamente a mão de obra escrava indígena. Num segundo momento, a substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra de origem africana, o escravo de origem africana. Aí vem a pergunta: por que substituir o trabalho escravo indígena pelo trabalho escravo africano? Uma das justificativas específicas para isso é o alto custo, o alto custo e o alto lucro do tráfico negreiro, ou seja, o tráfico negreiro era caro, mas ele dava um lucro altíssimo para Portugal, para os traficantes e para os comerciantes internos da colônia. Daí a ideia de utilizar-se o trabalho escravo de origem africana. Aquela história de que o índio era preguiçoso, de que o índio não se adaptava, isso é uma invenção. Na prática, é o lucro proveniente do tráfico o fator decisivo para que ocorra a substituição gradativa do trabalho escravo indígena pelo trabalho escravo de origem africana. Vale ressaltar que, em algumas áreas da colônia chamada Brasil, vai ser mantida a escravidão indígena. Então, não quer dizer que acabou o escravo indígena, não, ela vai ser mantida ali todinho. Então, o eixo econômico da colonização vai ser exatamente a agromanufatura do açúcar, a produção do açúcar em larga escala, o que vai justificar todos os esforços portugueses. Nesse processo de agromanufatura do açúcar, Portugal também vai ter que definir uma estrutura administrativa. E qual é a estrutura administrativa que vai ser definida por Portugal? Ele vai repetir aqui no Brasil as experiências das Ilhas Atlânticas. Ele vai colocar para funcionar a agromanufatura do açúcar e as capitanias hereditárias, o sistema de capitanias hereditárias, que eram bem-sucedidos nas Ilhas Atlânticas. Portanto, se é bem-sucedido o sistema, repete-se na colônia Brasil. A ideia das capitanias hereditárias, inclusive, é transferir para a iniciativa privada todos os ônus, da colonização, ou seja, Portugal não iria fazer investimentos na colônia, passando exatamente para esses donatários. Então, a dobradinha, cana-de-açúcar, agromanufatura do açúcar e capitanias hereditárias. Porém, à medida em que o sistema de capitanias vai ocorrendo, Portugal percebe que muitos donatários não vieram ao território, alguns vieram aqui conhecer e voltaram. Os altos custos dessa colonização desestimularam a maior parte dos donatários. Isso fez com que apenas 2 capitanias
alcançassem os resultados esperados por Portugal. São Vicente e Pernambuco. Diante desse, entre aspas, insucesso ou um sucesso gradativo e pequeno das capitanias hereditárias, o que Portugal resolve fazer? Portugal vai criar, então, um sistema de governo geral. Esse sistema de governo geral passa a centralizar todo o processo administrativo na colônia. Então, toda a parte de defesa do território, de aplicação da justiça, de administração, de arrecadação de impostos, passa agora a ser centralizado nas mãos do governador-geral, retirando dos donatários essas funções. Então, o que efetivamente os donatários terão que fazer? A terra produzir, fazer a terra produzir. E assim vai vivendo o Brasil colonial, no primeiro grande período econômico chamado de agromanufatura do açúcar, ou apenas a produção açucareira no Brasil. É nesse processo todo que está ocorrendo que vai se desenvolver, a partir dessa colonização, uma formação social, uma produção cultural e, ao mesmo tempo, vai se desenvolver toda uma estrutura étnica, cultural, alimentar, uma produção todinha nessa colônia, que é o primeiro ponto que nos interessa aqui e que é um dos pontos que vai permear toda a história brasileira e de quebra ainda, que é objeto de cobrança repetida por parte do Enem. E o que a gente tem como destaque? O primeiro ponto dessa sociedade é que ela é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? A sociedade estamental é aquela sociedade onde praticamente inexiste uma mobilidade social clara. Então, são dois estamentos fundamentais. O estamento superior, que é representado pela elite branca dona das terras, da produção de açúcar, que é o chamado senhor de engenho. Então, no topo da pirâmide social, aparece o senhor de engenho, o proprietário das terras e aquele que vai produzir o açúcar, o dono da fazenda de açúcar, da produção de açúcar, o senhor de engenho e seus familiares. E no outro polo, quem nós temos? No outro polo, nós temos os escravos. Então, por que se diz que ela é uma sociedade estamental? Porque o escravo, ele não vai virar senhor de engenho, e o senhor de engenho não vira escravo. Portanto, o escravo é escravo, o senhor de engenho é senhor de engenho. Ah, mas você vai perguntar, mas espera aí, e se esse senhor de engenho perder as terras e empobrecer, o que ocorre com ele? Simples, ele continua sendo branco, continua sendo católico, continua na alta sociedade, mesmo estando pobre economicamente. Então, ele não vai virar escravo. Assim como, em casos raros, esse escravo consegue a sua alforria, ele não vai virar um senhor em função da própria cor da pele, da sua própria origem africana. Então ele vai continuar sendo marginalizado, descriminalizado, ele vai ser discriminado, ele vai ser discriminado, marginalizado e excluído. Ele é visto na realidade como um objeto e não como um ser humano. Inclusive a Igreja Católica vai dizer que o escravo de origem africana, ele era despossuído de alma. Se ele era despossuído de alma, então ele era um animal como um outro qualquer, só que era um instrumento que falava e que pensava, mas era um instrumento em si. Então ela era uma sociedade polarizada e estamental. Senhor de engenho, escravo, escravo, senhor de engenho. Onde a maioria da população era exatamente uma população escrava. A população escrava era a maioria desse período. Outro ponto importante, essa sociedade, além de ser uma sociedade estamental, ela era uma sociedade patriarcal. O que significa dizer isso? Patriarcal vem de pai, do pater, família de origem grega. Então é o patriarcal, o pai. Aquele que manda, que controla a família, que vai ter o controle total sobre todas as pessoas que deles dependem, direta ou indiretamente. Então ela era uma sociedade patriarcal. Além de ser uma sociedade patriarcal, ela também era uma sociedade machista. O que quer dizer uma sociedade machista? É uma sociedade onde todos os valores, tudo girava em torno do homem. Todos os valores, tudo em torno do homem. Inclusive, nesse período, o pai
tinha o poder de castigar todos os seus filhos e castigar, inclusive, a sua esposa, suas filhas. Então, era o machismo que vai fazer parte da formação colonial brasileira. Então, o machismo faz parte da formação colonial brasileira. Então, nós temos uma sociedade estamental, patriarcal, machista e um outro ponto, uma sociedade escravocrata. Repetindo para ninguém esquecer, aonde esse escravo ele era visto como um ser inferior, inclusive despossuído de alma. Então nós temos uma sociedade escravocrata aqui na jogada. E de quebra ainda, ela vai ser polarizada, senhor de engenho e escravo. Aonde nesse polo, o que nós temos? Esse senhor de engenho, ele é simbolizado pela chamada Casa Grande. A Casa Grande. A Casa Grande, que é a casa, como o próprio nome diz, a Casa Grande, a casa desse senhor de engenho, onde ele habitava, juntamente com a sua família e com aqueles mais próximos a ele. E os escravos, esses escravos que eram armazenados nas senzalas. Porque quando nós falamos em senzalas, as senzalas não eram casas, elas eram, na realidade, depósitos. Então havia o depósito dos escravos, aonde muitos dormiam acorrentados, dormiam no chão. Então era o depósito de escravos, as senzalas. Então nós vamos dizer que a nossa sociedade a sociedade colonial, originariamente era uma sociedade polarizada, senhores e escravos, os brancos e os negros da sociedade. O que isso aqui vai fazer ou vai consolidar no Brasil ao longo do tempo? Exatamente o que hoje nós chamamos de racismo estrutural, ou seja, a ideia da superioridade branca que vem até os dias atuais, aonde os negros continuam sendo marginalizados, discriminados, excluídos do processo social brasileiro. Só para se ter ideia, o sistema prisional ele tem uma maioria de pretos e pardos dentro do sistema prisional. Grande parte do trabalho infantil hoje é realizado por crianças pretas ou pardas. Então nós temos um processo de exploração que ele vai se repetindo ao longo da história brasileira até chegar aos momentos atuais. Então ele vai se repetindo. Outro fator que se repete que vem desse processo da sociedade cultural colonial brasileira, a ideia do patriarcalismo, do machismo estrutural também. Então nós também temos o machismo, aonde o pai de família, no período colonial, tinha o poder de vida e morte sobre a família, inclusive sobre a esposa e sobre as filhas. E isso se repete. Então nós vivemos hoje numa sociedade machista ao extremo. Por outro lado, nós temos um ponto importante. Nós teremos uma miscigenação étnica e uma miscigenação cultural, que vem no hábito de vestir, na linguagem, na alimentação, e isso vai se consolidando também, essa fusão cultural, essa fusão étnica, a mistura étnica que vai ocorrer também no Brasil. Então nós temos todo esse processo ligado exatamente às nossas origens. E isso daí é um tema explorado permanentemente pelo Enem. Então ele vai trazendo todo esse processo ao longo dessas cobranças. E um outro ponto, essa escravidão que é a marca do Brasil colonial, ela persiste até 13 de maio de 1888. Então, até 13 de maio de 1888, o que nós temos? Nós temos a escravidão existindo no Brasil. Portanto, todo esse período de utilização do escravo vai deixar impregnado na sociedade brasileira a ideia do escravismo, que nós ainda não eliminamos a mentalidade escravista. Então se diz que no dia 13 de maio de 1888, de maneira formal, ocorre a abolição da escravidão, mas não ocorre a abolição da mentalidade, da história escravista. Então nós ainda somos uma sociedade impregnada pelo escravismo. Nós não conseguimos eliminar ainda a mentalidade escravista da nossa sociedade. Infelizmente, ainda não conseguimos. Então, nós vivemos ainda em parte aonde? Nós ainda vivemos em parte no nosso período colonial. Essa estrutura agrícola, ela vai permanecer até
o século XVII, quando ocorre o início da decadência da produção açucareira. E Portugal, da segunda metade do século XVII até o início do século XVIII, Portugal vai enfrentar uma crise econômica na Europa e uma crise econômica na própria colônia. A saída para essa crise econômica, ela vem no início do século XVIII, com a descoberta das minas de ouro e logo depois as minas de diamante, na região que vai ficar conhecida a partir de 1720 com o nome de Capitania das Minas Gerais. Portanto, no século XVIII, muda-se o foco da exploração em parte. Não é mais o açúcar, agora passam a ser os metais preciosos e os diamantes. Porém, grande parte das estruturas permanecem as mesmas. Permanece o latifúndio, permanece a monocultura no Nordeste, permanece a utilização do trabalho escravo, porque a base todinha da exploração dos metais preciosos vai ser o trabalho escravo. Então, continua-se a escravidão, continua-se a mentalidade escravista, continua sendo uma sociedade estamental. O minerador rico, o minerador branco e o escravo, que era a grande base da mão de obra ali. Então, vem todo esse processo que vai se perpetuando ao longo do século XVIII. E até aí, o que a gente vai ter? O Enem vai exatamente cobrar isso em provas, né? E a gente colocou aqui uma questão para a gente utilizar como referência nessa cobrança, né? Como uma referência nesse processo aí. Nesse instante aqui, o que a gente pede? A gente pede, na prática, que vocês nos acompanhem, né, para a resolução rapidinho e os comentários sobre essa questão. E o que a gente tem nessa questão aí? Ela vai dizer o seguinte, ó. O ponto fundamental dela é que, se no princípio do século XVII era bem insignificante e quase miserável a vila de São Paulo. Essa vila de São Paulo é exatamente na região da capitania de São Vicente, a vila de São Paulo, que é um dos núcleos iniciais do povoamento do Brasil. E o que nós temos nessa vila de São Paulo? Era bem insignificante e quase miserável a vila de São Paulo. 200 habitantes, entre portugueses e mestiços, em 100 casas. A Câmara, em 1606, a chamada Câmara Municipal, que cuidava da administração municipal, informava que eram 190 os moradores, dos quais 65 andavam homiciados. Homiciados. O que significa homiciados? São os foras da lei, os procurados, os bandidos, né, de maneira geral. Então, de uma população de 190 moradores, 65 eram bandidos, marginalizados no processo da justiça da época. Na época da invasão holandesa, Olinda era a capital e a cidade mais rica de Pernambuco. Cerca de 10% da população, calculada em aproximadamente 2 mil pessoas, dedicavam-se ao comércio, com o qual muita gente fazia fortuna. Cronistas da época afirmavam que os habitantes ricos de Olinda viviam no maior luxo. Então, o que o texto está fazendo? O texto está fazendo uma comparação da capitania da vila de São Paulo no início do século XVII, no princípio do século XVII, e de Olinda também no século XVII. São os dois contrastes. Isso porque Olinda era a capital de Pernambuco e Pernambuco era a capitania com maior produção açucareira, com a maior estrutura de produção de açúcar, era exatamente Pernambuco. E por Olinda ser a capitania, vila de Olinda, então ela era o grande centro administrativo de Pernambuco e do Nordeste de maneira geral, uma área riquíssima. Porém, Pernambuco vai ser invadido pelos holandeses da WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, que vão dominar a região até 1654, quando serão expulsos no movimento chamado de Insurreição Pernambucana, que é quando tem início a decadência da produção açucareira no Brasil. E aí o examinador coloca os dois textos e pede uma comparação. O que ele pede aí? O que o examinador está cobrando nesse ponto? Então ele coloca lá, os textos acima retratam respectivamente São Paulo e Olinda no início do século XVII, quando Olinda era maior e mais rica. São Paulo é atualmente
a maior metrópole brasileira e uma das maiores do planeta. Essa mudança deveu-se essencialmente ao seguinte fator econômico. Então, o que ele está querendo saber na realidade? Por que São Paulo é, hoje, na atualidade, a maior metrópole brasileira e uma das maiores metrópoles do mundo? Para responder isso aqui, o que você tem que ter em mente? O conhecimento histórico, né? O nosso conhecimento histórico em si. Então, ele está querendo tirar do examinando, né, o conhecimento histórico sobre as transformações que vão ocorrer na vila de São Paulo, até São Paulo se transformar na grande metrópole da atualidade. E aí vem um macete, se é que a gente pode falar em macete, ou uma orientação. Como é que você vai fazer? Você vai deixar tampadas alternativas A, B, C, D e E e vai tentar imaginar o que foi que provocou a mudança em São Paulo. Por que São Paulo se transformou na maior metrópole? Algo aconteceu de importante nesse processo. E o que aconteceu em São Paulo para São Paulo deixar de ser a vilazinha e passar a ser a grande metrópole? E vem as alternativas. Aí você vai ter que analisá-las, né, uma por uma dessas alternativas, até chegar à conclusão da grande transformação em São Paulo. E aí, pensa rapidinho, usa o macete de tampar as alternativas e pensar por que São Paulo se modifica. Pensa São Paulo hoje. Como é que São Paulo é o que é o grande centro industrial e financeiro do país? Mas o que levou São Paulo a ser o grande centro financeiro e industrial do Brasil hoje? Exatamente o café, a riqueza propiciada pelo café. E ainda, no século XVIII, São Paulo vai se transformar num importante centro fornecedor de alimentos para a capitania das Minas Gerais, criada em 1720. Então, o que provoca, ao longo do tempo, a grande transformação em São Paulo? O que provoca a grande transformação é a mineração na região das Minas Gerais. Depois disso, já no século XIX, a grande arrancada da economia cafeeira brasileira, do café, que tem como centro São Paulo, e de quebra ainda, no início do século XX, o processo de industrialização, que se acelera a partir de 1530, com a decadência do café, com a crise do café, e com o governo Getúlio Vargas, que vai dar um incentivo todo especial ao processo de industrialização do Brasil. Feito isso, qual é a alternativa que responde à nossa questão? Se nós olharmos, vai ser a letra D de dado, né? Desenvolvimento sucessivo da economia mineradora, cafeicultora e industrial do Sudeste. É isso que puxa todo o nosso processo de desenvolvimento, todo o nosso processo de desenvolvimento. Nós colocamos aqui uma outra questão também referente à economia e ao próprio tráfico negreiro. E o que diz essa questão que é de 2019 agora? Ela diz o seguinte: a partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Aí fala do tamanho da escravidão da obra do França. A pergunta é, ele está comparando a chegada de escravos no Rio de Janeiro e estabilizando na Bahia. O que levou ao crescimento da chegada de escravos ou fortalecimento do tráfico negreiro em direção ao Rio de Janeiro e a estabilidade na Bahia, né? Então, pensa e raciocina aí, o que pode levar a isso? O que levaria a isso daí, né? O que levou na prática? Então, na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. O que provocou essa mudança? De uma novo, o que você precisa? A informação conteudista. Agora, é conteúdo puro, você não tem que interpretar a pergunta, basicamente, é o conteúdo. O que faz com que ocorra um aumento ou uma aceleração da entrada de escravos pelo Rio de Janeiro? É exatamente a atividade mineradora no século XVIII. Então, a atividade mineradora do século XVIII favorece exatamente o tráfico negreiro em direção ao Rio de Janeiro, que era o Porto Atlântico, que vai se transformar em sede da administração colonial e vai centralizar as importações e importações pelo Porto do Rio de Janeiro. Então, o que ficou aí?
Exatamente a letra B. A extração de metais preciosos responde a essa questão. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma interpretação. O Enem de 2019, ele foi mais conteudista do que as edições anteriores. O que quer dizer isso? Ele privilegiou mais o conhecimento de conteúdo do que propriamente a interpretação. Mas, de todo jeito, mesmo assim, todas as questões de 2019, elas falam exatamente do processo da interpretação. De todo jeito, nós temos que ter essa interpretação. Eu coloquei aqui uma outra questão sobre um tema, essa aqui é da prova de 2009, e tem o seguinte: a Revolução Cubana veio demonstrar que os negros estão muito mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito, alguns anos de escolaridade francamente aberta e de estímulo à autossuperação aumentaram rapidamente o contingente de negros que alcançaram os postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura cubana. Simultaneamente, toda a parcela negra da população, liberada da discriminação e do racismo, confraternizou com os outros componentes da sociedade, aprofundando o grau de solidariedade. Tudo isso demonstra claramente que a democracia racial é possível, mas só é praticada conjuntamente com a democracia social. Ou bem há democracia para todos, ou não há democracia para ninguém. Porque a opressão do negro condenado à dignidade de lutador, na liberdade correspondente o opróbio do branco posto no papel de opressor dentro de sua própria sociedade. Então ele faz a comparação, né, da Revolução Cubana como ponto de partida para demonstrar o racismo estrutural, o racismo histórico da América como um todo. Não apenas do Brasil, mas é do Brasil, é da América Espanhola, é da América Inglesa, ou seja, dos Estados Unidos, aonde esses temas estão vivos e permanentes o tempo inteiro. E aí a gente usou essa questão exatamente para isso, para mostrar que esses temas são recorrentes no Enem, que eles estão vivos até os dias atuais. Então, segundo Darcy Ribeiro, a ascensão social dos negros cubanos resulta de uma educação inclusiva, com estímulos à autossuperação, demonstra que, aí vem lá, as alternativas, o que o texto deixa claro, né? Que, na prática, a democracia racial está desvinculada da democracia social? Não. Pela interpretação do texto, o que ele deixa claro? Que uma depende da outra, que uma democracia depende da outra, elas só existem juntos. O acesso ao ensino pode ser entendido como um fator de pouca importância na estruturação de uma sociedade. Não, o texto deixa claro exatamente o contrário, que é a educação que faz toda a diferença dentro de uma estrutura social. Os grandes países se desenvolvem exatamente quando resolvem investir de maneira maciça, de maneira profunda no sistema educacional, né? Então, a letra B também está descartada. A letra C. A questão racial mostra-se irrelevante no caso das políticas educacionais do governo cubano. Não, muito pelo contrário. O texto mostra que ela é relevante. A política educacional é exatamente relevante a todo o processo de transformação que ocorre em Cuba. Letra D. As políticas educacionais da Revolução Cubana adotaram uma perspectiva racial antidiscriminatória. É isso, né? Na realidade, toda a estrutura cubana, após a Revolução, sob a liderança de Fidel Castro, levou exatamente o que? A criação de uma sociedade, a criação de um sistema educacional, onde tenta-se eliminar a discriminação, a eliminação da discriminação e uma sociedade igualitária, não do ponto de vista econômico, mas igualitária do ponto de vista étnico, né? Do ponto de vista social em si. Então, qual é a resposta? Letra D. De novo, letra D. Né? E a E
né, os quadros governamentais de Cuba estiveram fechados aos processos de inclusão social da população negra. E é só interpretar o texto. O que o texto diz? Que vai ocorrer, sim, né, a chegada da população negra aos cargos mais importantes de Cuba a partir do processo revolucionário cubano, né? Diante disso daí, a gente mostra que o Brasil continua com toda essa estrutura ainda viva na nossa sociedade atual. Porém, esse período todinho colonial, ele vai começar a entrar em crise. E o que nós temos? No século XVIII, vai ocorrer em termos internacionais o que nós chamamos de crise do sistema colonial. Ou seja, o sistema colonial tradicional que se desenvolveu a partir do final do século XV, início do século XVI, esse sistema colonial vai apresentar sinais de crise, né? E à medida em que ele vai apresentando seus sinais de crise, ele vai se desgastando. São transformações externas que vão se refletir também nas colônias. E quais são essas grandes transformações externas? A primeira que nós vamos citar é a Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, a partir de 1730, 1740, quando começa a se introduzir máquinas no sistema produtivo inglês. Então, a partir do momento da introdução das máquinas no sistema produtivo têxtil, nós temos início, então, o processo chamado de Revolução Industrial, que vai fazer com que a Inglaterra passe a defender o liberalismo econômico, ou seja, a ruptura das barreiras alfandegárias, a ruptura dos pactos coloniais, passe a defender o livre comércio. Somado ao liberalismo econômico desenvolvido pela Inglaterra, temos também o nascimento e o fortalecimento das ideias iluministas, os abomináveis princípios franceses, com base na liberdade, na igualdade e na fraternidade. É a ideia do racionalismo, do cientificismo que volta a se desenvolver nesse contexto europeu. Então, a ideia da ciência e do uso da razão em pleno século XVIII. Esses princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade que se desenvolvem na França vão abalar o mundo e serão conhecidos como os abomináveis princípios franceses. Esses abomináveis, diziam os críticos, que os iluministas queriam, com uma das mãos, derrubar os altares e com a outra derrubar os tronos. Liberdade para os iluministas era, acima de tudo, a liberdade política, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ou seja, a liberdade no seu sentido mais amplo possível. E a igualdade era a igualdade perante a lei. São esses princípios iluministas que levam à Revolução Francesa em 1789. Mas são também esses princípios que levam ao início dos movimentos de independência das Américas, onde o primeiro bloco de colônias a realizar a independência vai ser o bloco das 13 colônias inglesas na América do Norte. Essas 13 colônias vão se declarar independentes no dia 4 de julho de 1776 e vão constituir o primeiro país da América, os Estados Unidos da América. Quando nós pegamos Estados Unidos da América, primeiro bloco de colônias se tornarem independentes, as transformações europeias, com esse conjunto vai se refletir também aqui na América Ibérica, na América Espanhola e na América Portuguesa. No caso da América Portuguesa, no caso do Brasil, como é que isso se reflete? Em movimentos que vão ficar conhecidos com o nome de movimentos emancipacionistas, também conhecidos com o nome de movimentos separatistas ou separativistas. Portanto, no século XVIII, nós teremos no Brasil o sonho de uma parte da população de se libertar do domínio português e criar país independente. Como exemplo, quem? Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América vão se transformar no grande exemplo para a colônia brasileira. E no caso do Brasil, de forma efetiva, 2 movimentos serão enquadrados nos movimentos emancipacionistas ou movimentos separatistas ou separativistas. Que movimentos são esses? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.
Quando nós falamos em Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, quando nós pegamos o programa do PAS, Programa de Avaliação Seriada da UNB, esses movimentos eles estão no final da primeira série e início da segunda série, que é exatamente a economia mineradora e os processos dos movimentos emancipacionistas ou movimentos separatistas ou separativistas. O primeiro desses movimentos ocorre na região das Minas Gerais e é chamado de Inconfidência Mineira, a Inconfidência Mineira. Vale ressaltar que a colônia Brasil, como um todo, passava por uma crise. Por que essa crise na região mineradora? Porque a exploração aurífera estava entrando em crise, devido ao esgotamento rápido das jazidas de ouro, que era um ouro de aluvião, um ouro de superfície, se esgotava rapidamente. Então vem a crise da mineração, a influência europeia das ideias iluministas, do exemplo dos Estados Unidos e de quebra da grande opressão realizada pelo governo português com a cobrança de altos impostos, com arrochando o sistema colonial, fortalecendo os mecanismos de combate ao contrabando e à sonegação de impostos. É nesse contexto que um grupo da elite mineira começa a imaginar na possibilidade de promover a separação de Minas Gerais de Portugal. E aí se diz a separar o Brasil de Portugal. É uma generalização, porque a ideia deles não era o Brasil, era Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A capitania de Minas Gerais e a capitania do Rio de Janeiro se separar de Portugal. Nasce então um movimento chamado de Inconfidência Mineira. Aonde nessa Inconfidência Mineira, então, nós temos pontos essenciais. É um movimento elitista. Por que elitista? Porque somente os membros da classe média alta vão participar das reuniões de conspiração, né? É um movimento que ficou apenas nas ideias. O que quer dizer isso? Eles discutiram, falaram e ficava tudo nas ideias. Por outro lado, eles não colocaram isso em prática. Defendiam a proclamação de uma república, a interiorização da capital, a ideia da criação da universidade, o perdão de todas as dívidas daqueles que estavam comprometidos com o Estado português e a separação. Porém, uma questão crucial não foi, objeto de grandes debates, que foi a abolição da escravidão. Ou seja, na Inconfidência Mineira não existe ou inexiste a ideia de abolir a escravidão, até porque todos os participantes eram proprietários de escravos. Então eles vão manter a ideia da escravidão viva. O outro movimento que ocorre vai ser a Conjuração Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates, em 1798. Também conhecida como Conjuração Baiana, Conjuração dos Alfaiates, ou ainda a Sedição dos Búzios ou a Revolta das Argolinhas, que são os nomes dados. Primeiro ponto diferente. A Conjuração Baiana dos Alfaiates, ela sofre a influência das ideias iluministas, do exemplo dos Estados Unidos, mas sofre também a influência direta de um período da Revolução Francesa chamado de República Jacobinista ou a República Popular. A República Jacobinista ou a República Popular na jogada. Essa República Jacobinista ou Popular é o período mais radical da Revolução Francesa, inspirado nas ideias do iluminista Jean-Jacques Rousseau. Nesse período, inclusive, ocorre a abolição da escravidão nas colônias francesas. É decretado o voto universal masculino na França. E um outro ponto importante que vai influenciar a Conjuração Baiana, a revolta do Haiti, ou o movimento de independência do Haiti francês, e que vai ser uma loucura na cabeça das elites coloniais. Isso por quê? Porque a independência do Haiti francês ocorre exatamente pela revolta dos escravos. Então são os escravos do Haiti francês que se revoltam, que vão assumir o poder, que matam os brancos, se apropriam das terras, e isso passa a ser um exemplo para os escravos, ex-escravos e para a população pobre do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, passa a ser uma paranoia na elite brasileira, com medo exatamente de uma revolta de escravos no Brasil. E isso aí vai perdurar até o próprio século XIX, essa ideia de uma revolta escrava no Brasil.
Dentro dessa conjuração baiana, o que a gente pode sintetizar como características fundamentais? Ela é um movimento popular que sai do plano das ideias e da teoria colocada em prática. E um outro ponto importante é a criação de uma república popular. E mais ainda, a abolição da escravidão e a ideia de uma república igualitária perante a lei. Não é a igualdade econômica, mas a igualdade racial, a igualdade social, a igualdade de direitos perante a lei entre os homens. Então vem a conjuração baiana, que vai ser também violentamente reprimida pelo governo português. São 33 presos no final. Desses 33, 4 serão executados, enforcados, e os corpos ficarão dependurados por 5 dias, para que todos vissem, na atual Praça da Piedade, em Salvador. E aí tem uma outra questão falando disso aqui. Vamos lá. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, e que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Então ele fala, o examinador aqui ele fala da conjuração mineira e da conjuração baiana. Para responder essa questão, o que o examinando precisa saber? Ele precisa conhecer detalhes da conjuração mineira e da conjuração baiana. Então não é apenas interpretação de texto, mas sim de conhecimento histórico também. E aí, o que a gente tem em termos de alternativas? Então, a diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de. Então, ele pede a diferença fundamental entre as duas rebeliões, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira, a título de curiosidade, inconfidência quer dizer traição. Então, a Inconfidência Mineira ou a Traição Mineira, que acabou com a morte apenas de Tiradentes, apenas dos envolvidos, vamos assim dizer. Então, qual era a grande diferença? A grande diferença era que a conjuração baiana deixou claro, desde os seus primeiros momentos, a ideia de abolir a escravidão, acabar com a escravidão, acabar com o tratamento de senhor. Era a ideia de uma democracia racial, de uma democracia social. Então, esse sonho já existiu no Brasil, da ideia de uma democracia social, de uma democracia racial. É um sonho que vem no Brasil desde o século XVIII. Então, aqui, letra B, B de bola, que nós temos aqui. Continuando aqui, então, nós vamos falar agora do caminho da independência, ou no momento no qual o Brasil ele vai se transformar de uma colônia em um país independente. É o que a gente chama de construção do Estado brasileiro, a construção do Estado brasileiro. E essa construção está ligada diretamente às transformações provenientes da Europa, ou seja, do momento em que Napoleão Bonaparte chega ao poder e vai criar as grandes guerras napoleônicas com, nesse contexto, o bloqueio continental, que é a ideia de fechar o continente europeu para a navegação inglesa, que era a grande rival da França. Então, vem a guerra entre França e Inglaterra, na disputa de mercados, de estratégias políticas e tudo mais. Então, Napoleão decreta o bloqueio continental. No meio dessa disputa entre Inglaterra e França, quem aparece? Aparece Portugal. Então, Portugal vai sofrer pressões de Napoleão Bonaparte e pressões da Inglaterra. Então, vai ser pressionado pela França e vai ser pressionado pela Inglaterra. Por que Portugal vai ser pressionado? Por uma questão econômica e logística. Porque Portugal estava endividado com a Inglaterra desde 1703, com o Tratado de Mito e com o Tratado de Panos e Vinhos e outros tratados subsequentes a esse. Então havia uma grande dependência da economia portuguesa em relação à Inglaterra. E Portugal era importante para o comércio inglês também. Então tem essa ligação forte. Por outro lado, Napoleão Bonaparte
ao decretar o bloqueio continental, precisava que Portugal aderisse a esse bloqueio, exatamente para quê? Para enfraquecer a dona Inglaterra, exatamente com a ideia de enfraquecer a Inglaterra. E aí Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, porque a rainha era Dona Maria I, a louca, que não governava, quem governava? Dom João. Dom João, então, vai ficar numa situação complicada. Ele vai aderir ao bloqueio continental e romper com a Inglaterra, ou ele vai manter-se aliado à Inglaterra e romper com, não aceitar as pressões francesas. Ele vai tentar fazer esse jogo com um e com o outro. Porém, as pressões, tanto inglesas quanto francesas, aumentam sobre Dom João. E vai chegar o momento em que a Inglaterra força a barra e Dom João resolve, então, promover a transferência da família real portuguesa para o Brasil. É a transmigração da corte portuguesa. Nome bonito, a transmigração, ou a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ou ainda, de maneira mais simples, um processo, a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Fugiram de Napoleão Bonaparte, das tropas francesas que se aproximavam de Portugal, então vai ser a grande loucura. Vem a família real portuguesa embora para cá, vem todo mundo fugindo para essa banda aqui. Chegaram em Salvador, em janeiro de 1808. Então, começa a partir daí, janeiro de 1808, um período da história brasileira chamado de administração joanina, ou Brasil joanino, ou período joanino da nossa história. Esse período da administração joanina, do Brasil joanino, ou período joanino, ele é fundamental para a transformação da colônia chamada Brasil. Por que ele é fundamental para a transformação da colônia chamada Brasil? Alguns historiadores, inclusive, chamam esse período que vai desde 1808 até 1821, quando ocorre a volta para Portugal e deixando aqui Dom Pedro como príncipe regente, chama esse período de inversão brasileira, o momento em que Portugal inverte os papéis com o Brasil. Ou o Brasil assume o papel português e Portugal assume o papel brasileiro. Na prática, o que isso significa? Que todas as estruturas burocráticas, administrativas, os órgãos que existiam em Portugal, eles foram recriados no Brasil. Então vem toda uma estrutura de ministérios, secretarias, repartições, cartórios, a imprensa, vai vir a imprensa para cá, vai ser criado o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Então a estrutura da criação do Banco do Brasil vai ser montada aqui também. A criação de uma polícia para promover a defesa da cidade do Rio de Janeiro, que vai ser mais tarde a base da polícia militar. Então vem toda uma estrutura. O Brasil passa a desempenhar o papel de uma metrópole. No entanto, é uma colônia que passa a exercer o papel de metrópole. Enquanto Portugal, a metrópole, passa a exercer o papel de colônia. É a inversão que ocorre no Brasil. Então vem a arrancada na estrutura administrativa brasileira. Estrutura todas as repartições, né? Outro ponto importante, Dom João vai promover a quebra do pacto colonial, ou a ruptura do pacto colonial. Vai simplesmente promover a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas de Portugal. Leia-se Inglaterra, que passa a ter livre acesso ao mercado brasileiro, sem depender dos comerciantes portugueses. Outro ponto fundamental nessa ação de Dom João aqui serão os tratados de 1810, Aliança, Amizade, Comércio e Navegação. Inclusive, nesses tratados tem uma cláusula importante, na qual Portugal se comprometia a promover a abolição gradativa da escravidão, iniciando com o fim do tráfico negreiro. Isso em 1810, porém a abolição só se concretiza em 1888, ou então em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, quando ocorre a proibição do tráfico negreiro já no segundo reinado. Porém, o que vai acontecer? Dom João fica aqui, moderniza o Rio de Janeiro, serão novas construções, novas ruas, novas estradas. É uma modernidade no Brasil, nesse período aí em que nós temos
Dom João, né? Dom João aqui. Porém, em 1820 ocorre em Portugal uma revolução chamada de Revolução Liberal do Porto, ou apenas a Revolução do Porto. A burguesia portuguesa assume o controle do poder e exige a volta imediata da família real portuguesa para Portugal. A ideia da Assembleia que toma o poder em Portugal é promover a recolonização do Brasil. É a ideia de recolonizar o Brasil, anular todas as medidas tomadas por Dom João. Vem a pressão sobre o Dom João, ele pega a família real e volta para Portugal. Porém, com um detalhe, ele deixa no Brasil, na condição de príncipe regente, Dom Pedro, ou Pedro, né? Pedro que mais tarde vai ser Pedro I. Detalhe interessante, o Brasil havia sido elevado à condição de Reino Unido de Portugal em 1815, no contexto do Congresso de Viena. Então, o Brasil já não era mais uma colônia, o Brasil já era o reino do Brasil, porém com um detalhe, era um reino cujo rei era o mesmo de Portugal e de Algarves. Então, a família real volta, deixa Dom Pedro como príncipe regente. Quando se compreende que as verdadeiras ideias das cortes em Portugal, das assembleias portuguesas e da Assembleia Constituinte, era recolonizar o Brasil e anular tudo, vem a pressão todinha da aristocracia rural brasileira, que se associa a Dom Pedro, e aí vem então uma pressão enorme sobre Dom Pedro, que vai culminar no dia 7 de setembro de 1822. E o que nós temos no dia 7 de setembro de 1822? A independência formal do Brasil. Então, oficialmente, 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. E com um detalhe, a declaração de independência não foi elaborada por Dom Pedro, ele apenas assinou. Os autores da declaração de independência são a princesa Leopoldina e José Bonifácio, que fazem toda a declaração ali, todo o processo dessa independência do Brasil. Detalhe importante, a independência ocorreu sob a liderança das elites rurais e o apoio da Inglaterra. A população não participou e nem se beneficiou com o processo, apenas assistiu como plateia. E outro ponto importante, foram mantidas todas as estruturas internas do Brasil, ou seja, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, não sofrem qualquer ou quaisquer alterações com a independência. Na prática, a população continuou sendo excluída. Então, o Brasil é um país, oficialmente, a partir de 7 de setembro de 1822, com base nas estruturas e nos interesses de uma elite agrária, de uma elite rural, a grande proprietária das terras no Brasil. E aí, o que vai ocorrer a partir daí? A partir daí, 7 de setembro de 1822, tem início o que nós chamamos de Brasil Império, o Brasil Império ou o Império do Brasil, que vai se estender até 1889. Então, de 1822 a 1889, o que nós temos? Nós temos exatamente a ideia de um Brasil que vai ser o Brasil Império na realidade, tá? Então, o que nós temos? Nesse período aí todinho, nós falamos sobre o período colonial brasileiro e o início da formação do país chamado Brasil, né? E é um momento importante porque são assuntos que são recorrentes nas provas do Enem. O período colonial brasileiro, o período todinho aí até a formação do Estado brasileiro. Outro ponto que nós não podemos perder de vista é que todas as nossas origens, todas as nossas raízes e os problemas atuais que o Brasil enfrenta não são casuais, não são problemas pontuais. Eles se arrastam desde o período colonial brasileiro. Então, nós dizemos que a colonização portuguesa no Brasil é a grande base de formação do país chamado Brasil e de todos os problemas que o país apresenta nos dias atuais. Beijos em seus corações e um grande abraço virtual em todos vocês, daqueles abraços bem apertados de quebrar costelas. E um grande sucesso na prova do Enem.